A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Palavra Fiel Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição, Jesus, o Bom Pastor, que consta do livro Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensino de Cristo no Evangelho de João, escrita pelo nosso honrado pastor Silas Queiroz. O capítulo 10 de João começa com uma extensa figura de linguagem, ou ilustração, semelhante a uma parábola sobre pastores e ovelha. João fornece dois aspectos da ilustração. A porta, 10, 3, 5 a 5, e pastor, 10, 3 a 5, e cada um tem a sua própria interpretação. A porta é interpretada em 10, de 7 a 10, e o pastor em 10, de 11 a 18. A passagem inteira lembra a mensagem de Ezequiel 34, onde o profeta castigou os falsos pastores, os líderes maus de Israel, e predisse que o verdadeiro pastor, o Messias, viria e daria ao povo de Deus, as ovelhas, cuidado e liderança autênticos, em comparação com os fariseus, que eram maus líderes do povo de Deus. Jesus era o verdadeiro pastor de todo o povo de Deus. O homem curado que creu em Jesus representava todos os crentes que saíram do judaísmo para seguir Jesus, como ovelhas que seguem o seu pastor. Texto principal. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Resumo da lição. Como pastor, o Senhor Jesus Cristo não apenas protege o rebanho, mas dá sua vida por ele. Os objetivos específicos de cada tópico, que no primeiro tópico é para apresentar o aprisco de Deus. No segundo tópico, explicar que Jesus deu sua vida por nós de forma voluntária e esclarecer que existe um só rebanho. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as rebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda deste aprisco, também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Introdução. Na lição deste domingo, estudaremos mais um riquíssimo sermão messiânico pregado por Jesus. Estando ainda em Jerusalém, há nesse texto profundas revelações do plano eterno de Deus para a humanidade, envolvendo todos os judeus e gentios. Primeiro tópico: o aprisco de Deus. 1. A abrangência da mensagem. A parábola contada por Jesus tinha um valor representativo especial em seu tempo, quando a criação de ovelhas era muito mais comum. As pessoas que conheciam bem a realidade campestre, Jesus fala em linguagem figurada sobre o curral das ovelhas,
Nele mesmo, Jesus, que é o bom pastor, é também a porta para o aprisco de Deus, João capítulo 10, versículos de 7 e 16. 2. O fracasso dos pastores de Israel. O quadro caótico dos líderes da nação judaica não dizia respeito apenas à liderança espiritual de Israel daqueles dias, cujo comportamento hostil com o povo é bem retratado no Evangelho de João, quando se refere a todos quantos vieram antes dele. Jesus está denunciando os maus líderes de Israel de todos os tempos, especialmente do período da monarquia, quando a nação teve condutores insensatos e cruéis, incluindo os reis, sacerdotes e profetas. Com o fracasso total dos líderes de Israel, o próprio Deus viria pessoalmente em busca de suas ovelhas para reuni-las novamente em seu aprisco. Ezequiel capítulo 34, versículos de 11 a 23. Jesus agora se apresenta como esse pastor, o bom e eterno pastor, que não apenas cuida das ovelhas, mas dá sua vida por elas. João capítulo 10, 11. 3. O comportamento das ovelhas. Jesus afirma que suas ovelhas o conhecem e conhecem sua voz. Não ouvem a estranho nem o seguem. Esse relacionamento íntimo entre pastor e ovelha é baseado na dedicação, afeto e cuidado que ele indica, chamando a si mesmo a que se agradam de ouvi-lo e segui-lo. Esse é o tipo de relacionamento que Jesus quer ter com todos nós. A sua entrega pessoal foi feita. Cabe a nós nos deleitar dele, nos submetendo integralmente ao seu plano. Segundo tópico. Dou a minha vida. 1. A abnegação de Cristo. Um dos aspectos mais extraordinários da obra de Cristo é sua entrega voluntária. O Filho de Deus não foi sacrificado à força, como se obrigado fosse. Muito pelo contrário, foi um gesto de profunda e verdadeiro amor, fruto de sua renúncia pessoal. Por isso disse Jesus: O Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. João 10, de 17 e 18. No 2, esvaziou-se de mim mesmo. Talvez, a mais bela descrição dessa gloriosa obra de entrega sacrificial de Cristo pela humanidade seja a que Paulo fez aos Filipenses. O apóstolo fala de Cristo como Deus, esvaziando-se de sua própria glória para cumprir a missão redentora. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Como enfatiza o teólogo pentecostal Donald Stamps, o texto grego diz literalmente que ele se esvaziou, deixou de lado sua glória celestial, posição, riquezas, direitos e uso de prerrogativas divinas. Já no subtópico 3, a glória de Cristo. Enquanto Lúcifer quis usurpar a glória de Deus, Cristo esvaziou-se de sua própria glória. Essa profunda humilhação o credenciou a receber todo o poder e glória, não somente no céu, mas também na terra e debaixo da terra. Um só rebanho. O cumprimento escatológico. Há todo um prenúncio de glória para o reino do Messias, como vaticinaram os profetas veterotestamentários anunciando esse tempo de que falou Jesus, quando haverá um rebanho e um pastor. João
capítulo 10, versículo 16. 2. Jesus e os gentios. Quando Jesus disse aos gentios que lhe convinha agregar outras ovelhas, que ainda não estavam no aprisco, e que, quando isso ocorresse, haveria unidade do rebanho sob os seus pastoreio. Não alcançou compreensão alguma de seu auditório, nem mesmo dos judeus que o reconheceram como Filho de Deus, conseguiram compreender essa mensagem. 3. O cumprimento futuro. As oposições não findariam logo e ainda não findaram. Até nos dias presentes, como nação, os judeus não reconhecem Jesus como Messias, o Cristo Salvador. Hora da revisão. Como João apresenta Jesus no início do capítulo 10, a mensagem do bom pastor era endereçada a quem? O que Jesus denunciava na parábola do bom pastor? Em que deve ser baseado o relacionamento do bom pastor com a ovelha? Qual o aspecto mais extraordinário da obra de Cristo? Uma pequena conclusão. Ao estudarmos os sinais, milagres e mensagens de Jesus, nos impressionamos com a dificuldade que os judeus tiveram em crer nele e entender em seus propósitos pela incredulidade e dureza de seus corações. Que isso nos estimule a agradecer mais a Deus por se revelar a nós por sua palavra e vigiar sempre para que a nossa fé e esperança permaneçam vivas em Cristo, nosso grande pastor. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos, que acabamos de ver. Um forte abraço, muito estudo para vocês, e fiquem todos com Deus e conte sempre com as minhas orações.